Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, HD digital e todas as nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa Marcos Alves em Entrevista aqui em nossa emissora. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Novembro Azul, tema de hoje. Estamos recebendo com grande prazer, enorme satisfação, muita honra, o médico urologista de grande renome, ele é professor da FEMA também e está com a gente aqui. É o doutor João Paulo Grande. Muito obrigado, doutor. Bem-vindo à TV Mais. Obrigado a você pelo convite, Marcos. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso também. E falar sobre esse mês importantíssimo que é Novembro Azul, sobre a prevenção, combate e prevenção ao câncer de próstata, né? Isso. E como que nós podemos iniciar essa entrevista falando desse tema, doutor? O Novembro Azul, ele surgiu como um movimento internacional, com uma ideia de conscientização dos homens para o cuidado do paciente com câncer de próstata, que é o câncer que mais acomete os homens. De cada 6 homens, um vai ter câncer de próstata. Então, se a gente for ali na rua agora pegar 6 homens, um deles vai ter câncer de próstata. Durante o resto da vida dele. Então, é algo assim, monstruoso a quantidade de pacientes que nós temos, de pessoas com câncer de próstata. Então ele surgiu inicialmente com essa preocupação de discutir o câncer de próstata, de explicar como funciona, como é a detecção precoce, se existe alguma coisa para prevenir. Com o passar dos anos, a Sociedade Brasileira de Urologia foi mudando um pouquinho o foco. Então o Novembro Azul hoje, dependendo de onde você ouve sobre ele fala mais sobre a saúde do homem como um todo, não só a próstata. Mas é um mês dedicado à saúde do homem, à ereção, à disfunção sexual, à parte de litíase, à parte do bem-estar, à parte do exercício físico, às vezes reposição hormonal. Então virou um mês amplo, um mês do homem. E o pessoal tem procurado a prevenção? O que o senhor tem notado? Ou fuge? Tem, não. Ou há aquela fuga do médico ainda? Não, existem os dois extremos, né? Hoje em dia, eu me formei em 97. Então, quando eu me formei, já há bastante tempo, a gente tinha muito preconceito masculino em relação ao toque retal, por exemplo. O pessoal não ia mesmo, o pessoal mais idoso principalmente. Hoje, nós temos uma geração dos seus 50, 60 anos, 65 anos, que às vezes vão até com a esposa. Muitas vezes vão com a esposa leva o paciente lá, olha, doutor, eu vim aqui trazer ele para fazer o preventivo de próstata, porque eu faço, então eu quero que ele faça também. Então, esse público mudou muito. Mas ainda nós temos, a população está envelhecendo cada vez mais, nós temos um monte de pacientes de 85, 90 anos, que eles chegam e falam, doutor, eu não quero fazer o toque. E eles têm autonomia, não quer, não quer. A preocupação nossa como médico é informar, explicar, orientar. Existem outros exames que se faz, não são tão eficazes quanto fazer o toque e o PSA, que é outro exame juntos. Mas a gente explica, mas a autonomia do paciente dita, não quer fazer, não faz. E uma forma de detecção seria o PSA também? Isso, o PSA ele é uma enzima produzida quase que exclusivamente só pela próstata. A gente diz quase porque tem uma pequena detecção no couro cabeludo, na pele e até em mulheres. Se a mulher fizer, vai vir o PSA de 0,00 alguma coisa. Então tem algum traço. Mas o PSA é produzido pela próstata. Então quando você tem quantidade de PSA suficiente, é produzido pela próstata. E esse exame, quando ele está aumentado, quando a próstata está sofrendo algum problema, não necessariamente o câncer, quando ela tem algum problema, isso faz com que caia mais PSA na corrente sanguínea. Você faz o exame de sangue e ele detecta esse aumento. Então, ele é como se fosse um alarme do carro ligado. Importantíssimo. Às vezes dispara porque alguém bateu no carro, esbarrou no carro e disparou, que é o caso de uma inflamação, que é o caso de um exame que foi feito depois de você andar de bicicleta. Então, tem algumas regras para que você faça um PSA bem feito, porque às vezes ele sobe e não é nada. Então, é um excelente exame. Um PSA normal, em condições bem feitas, ele dá 70% de chance do paciente não ter nada. Então, é um bom exame. O toque retal, que também é um exame que a gente usa para detecção precoce, se ele tiver normal, ele dá 50% de chance do paciente não ter câncer de próstata. Então, o PSA é levemente melhor do que o toque. Mas se você fizer os dois e os dois estiverem normais, aí você tem 95% de chance de não ter câncer de próstata. Por isso que a gente sempre recomenda fazer o toque e o PSA.
Tem paciente que não quer, faz só o PSA, ele está 70% protegido. Mas o ideal seria que se fizesse esses dois. E por que não é o 100%? Com os dois perfeitos? Porque como é que você fala que o paciente tem o câncer de próstata? Como é que você afirma isso? Com biópsia. E a próstata, ela tem o tamanho, vamos pegar aqui o tamanho de um limão. Então, você vai ter que tirar alguns fragmentos para ver se você tem câncer de próstata. Você pode ter um tumorzinho no canto do limão, tumorzinho no meio, tumorzinho... Então, muitos pacientes, você faz o exame de biópsia, tira aí 12 fragmentos, vem 12 fragmentos normais e ele tem o câncer. Por que ele tem o câncer? Porque os fragmentos não pegaram. Você não consegue tirar o limão inteiro. Só se você fizer essa cirurgia e retirar essa próstata para examinar. Tanto que tem alguns estudos mostrando que se todo mundo chegar aos 100 anos e você retirar a próstata com 100 anos depois de morto para poder examinar, 100% das pessoas têm focos de câncer de próstata pequeno. Então, muitas vezes o exame dá normal e ele tem um tumorzinho começando, mas que não pegou ainda. Por quê? Porque você precisa acertar o alvo. E nem sempre você consegue acertar o alvo. A biópsia ela é feita aleatória. Às vezes você tem um nódulo que direciona, mas às vezes ele pega cada pedacinho da próstata e não pegou o tal do tumorzinho. Por quê? Porque ele é muito pequeno. E essas informações que são transmitidas de forma responsável, né, doutor? É importante, né, para a conscientização, né? Claro. Dos homens a virem realmente fazer esses exames, né? Claro, esse mês de novembro ele é bacana por causa disso. Ontem eu estava em Dracena, fui buscar meu pai lá, e no caminho aquele monte de placas de outdoors, né, nas estradas eletrônicos, câncer de próstata, novembro azul, contamos uns 6. Ou seja, é um mês em que tudo está se falando disso. A mídia fala disso, programas de televisão falam disso, rádio falam disso, jornal fala disso. A procura no consultório aumenta também. Aumenta, é um mês que o paciente começa a ouvir isso, e é engraçado, porque muitas vezes eles vão para o consultório preocupado, porque estão ouvindo isso o tempo inteiro, ficam achando que tem, a mulher fala que tem que se cuidar, que faz tempo que ele não faz exame. A hora que você fala para ele, não deu nada, ele fala, nossa, doutor, fazia uns 10 dias que eu não dormia de medo, porque você fica escutando, muda de canal, escuta, você começa a achar que você... Sim. Né? Então, assim, é importante essa informação de forma responsável, mostrando para ele que não é nenhuma neura, nenhum estresse, é um tumor que é muito lento a evolução dele, mas é importante se cuidar para que você possa alcançar cura ou tratamento. Mas nada de desespero, pânico, nada disso. E a partir de que idade o homem deve procurar um médico? Para a detecção precoce do câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda 50 anos. E se você tem história na família de um tio-avô, um parente de primeiro, segundo grau, ou pacientes negros, a gente começa 5 anos antes. Porque eles costumam ter um tumor um pouquinho mais precoce do que os outros. Então a gente começa com 45. 45 para quem tem história ou pacientes negros e 50 para o resto da população. Aí, anualmente, periodicamente, todo ano é indicado. De forma geral, anualmente. Tem alguns que a gente diminui para 6 meses, casos em que a gente costuma ver o PSA se elevando ou toque suspeito, mas de uma forma geral, uma vez por ano. Quais outros problemas podem acometer a próstata, doutor, que não o câncer? Boa pergunta. Além do câncer de próstata, nós podemos ter inflamação, que a gente chama de prostatite, inflamação da próstata, ou a hiperplasia prostática. O que é a hiperplasia prostática? É o crescimento benigno da próstata a partir dos 40 anos. Então, a próstata, Marcos, é como se ela tivesse uma chavinha. A partir dos 40 anos, ela é ligada. Você querendo ou não querendo, ela é ligada. E você começa a notar algumas coisas que você não sentia antes. Você passa a levantar à noite para urinar, uma vez, às vezes 2, dependendo da quantidade de bebida que você toma. Você vai no banheiro urinar, a urina não sai mais longe, ela começa a sair um pouco mais fraca. Dá vontade de fazer xixi, você não consegue ir na hora que você quiser, você tem que ir um pouco mais rápido. Então são pequenas coisinhas no dia a dia que você começa a perceber a partir dos 40 anos. Isso mostra que a próstata existe. Ela passa a se manifestar. E todo mundo vai ter isso, em grau maior, em grau menor, mas todo mundo vai ter isso. Então, tem algumas dicas bacanas para a gente passar. Por exemplo, evitar tomar bebida antes de dormir. É um hábito que muitos pacientes têm. Você fala, doutor, eu tomo um copão de água de 500 ml antes de dormir, porque eu acho que isso faz bem. Não faz bem. Esse copão faz bem durante o dia. Eu falo para ele, toma esse copão na hora que você acordar. Porque se você tomar à noite, você vai dormir, você não vai acordar na primeira vontade que você tiver para urinar. Você vai ficar lá brigando com o sono e com isso, ao longo dos anos, vai forçando a tua bexiga. Então é um hábito ruim,
você tomar imediatamente antes de deitar, a não ser que você esteja com sede, mas por hábito não. Outra coisa importante, até para a gente prevenir a prostatite, que é a inflamação da próstata, é o paciente, por exemplo, não urinar depois da relação sexual. Ele teve relação, ele tem que esperar uns 15, 20 minutos para urinar, porque logo que ele ejaculou, não só na relação, mas na masturbação também, logo que ele ejaculou, todos os canais da próstata que estão jogando esse líquido, eles ainda estão dilatados. Então, se o paciente vai urinar logo em seguida, às vezes entra um pouquinho de urina dentro da próstata, inflama. Aí vai dar dor no testículo, vai dar dor para ejacular, vai dar dor na região da coxa, dor na nádega, o paciente fica desconfortável. Por quê? Por algo simples que ele pode evitar no dia a dia dele. Certo. E para tudo existe tratamento, né, doutor? A medicina bem avançada, né? Com relação, voltando um pouquinho ao câncer de próstata, quais seriam os tipos de tratamentos? Nós temos a cirurgia, que ainda é o tratamento mais indicado quando a gente pensa em cura, né? Porque a gente tira a próstata e deixa a próstata longe. Você pode fazer a radioterapia, só que a radioterapia, apesar de muitos estudos mostrarem que tem uma taxa muito semelhante à cirurgia, a próstata vai continuar lá. Então as células vão continuar lá, ela pode eventualmente falhar o tratamento com o passar do tempo. Então cirurgia, radioterapia e hormônio, porque a próstata cresce por causa do hormônio masculino. Então se você der uma medicação, normalmente a gente faz injetável uma vez por mês, e tira esse hormônio masculino do paciente, o câncer de próstata para de crescer. Então é como se ele tivesse, diminui e fica dormindo normalmente por vários anos, de 8 a 10 anos. Então depende muito da idade. Se um paciente jovem tem câncer de próstata, você vai investir na cura. Se um senhor de 90 anos tem câncer de próstata, você pode com um remedinho bloquear o crescimento dele e deixar ele quieto para passar dos 100, 105. Entendeu? Então depende muito da agressividade dele e da idade do paciente. Certo. E na inflamação? Na inflamação você tem, se for bactéria, antibiótico. Então tratamento de antibiótico por um prazo um pouquinho maior do que uma infecção de garganta, que a gente trata por 3, 4 dias. Na próstata a gente trata por 30 dias, 21 dias, às vezes 60 dias. Então um tratamento mais prolongado. E se não for uma prostatite sem bactéria, aí a gente vai tratar com anti-inflamatório e com essas medidas de orientação, para que o paciente deixe de inflamar a próstata dele de forma, às vezes, sem conhecimento, né? Urinando depois da relação, para que a urina, às vezes, fique incomodando, entrando dentro desses ductos prostáticos. Com relação ao dia a dia da pessoa, a rotina dela, né? Diária, trabalho, estudo, atividade física, dieta, existe alguma indicação que o senhor possa dar? Alguma dica especial para prevenção a essas enfermidades? Existe a excelente pergunta, porque se você fizesse essa mesma pergunta uns 6 anos atrás, na televisão, todo mundo ia falar, pessoal, vamos comer tomate, melancia, selênio, que é uma substância, licopeno, né, que é a substância do tomate, porque isso tira o câncer de próstata. Teve um estudo em 1997 que sugeria que isso combatia o câncer de próstata. Virou uma febre, todas as empresas farmacêuticas lançando as suas cápsulas, né, com licopeno, selênio, vitamina D, ômega 3, ótimo. E aí o que você fez? Bom, vamos fazer um estudo para valer, com mais de 15 mil pessoas, um braço toma o remédio, outro braço do estudo não toma o remédio, vamos ver 10 anos depois o que acontece. Não melhora o câncer de próstata, a chance do câncer de próstata. Então essas substâncias, hoje em dia, você não ouve ninguém falando na televisão, nenhum médico renomado falando mais isso. Você sugere sim que tome, mas natural. Quer comer o tomate? Ótimo, tomate é saudável, morango é saudável, melancia é saudável, mas essas cápsulas com essas hiperfórmulas não existe mais. Além de serem caras, tem estudos mostrando que até podem aumentar a chance de câncer de próstata, porque a vitamina em excesso também faz mal. Olha só. Então, vale a pena uma dieta adequada, com pouca gordura, colocar aí 2, 3 vezes por semana carne branca na tua dieta, frango ou peixe, sim. Os estudos mostram que o sobrepeso, inclusive, é um aumento do câncer de próstata, leva a um aumento do câncer de próstata. Então, uma dieta saudável mostra que diminui a chance de você ter câncer de próstata no futuro. Mas dieta saudável com alimentação. Nada de formulações milagrosas com vitaminas, que isso não é legal. Às vezes o paciente fala, eu tomo ômega 3, pega da dieta, come o peixe. Eu tomo ômega 3, toma um vinho tinto, seco, uma taça. Nós temos tanta coisa saudável, gostosa para você tomar,
né, que pode substituir com muita qualidade essas cápsulas e essas formulações, não tem por que ficar gastando dinheiro à toa. E uma caminhadinha também ajuda. Né? Exercício físico, né? Não vamos esquecer que o câncer de próstata é o câncer que mais acomete o homem, mas dentre a mortalidade ele está lá atrás. No sexo masculino ele é o segundo ou terceiro, dependendo da causa, mas se você for colocar doenças cardíacas, aí ele vai cair lá para baixo. Sim. Então, caminhada, exercício físico, atividade, vida saudável, tudo isso vai preservar teu coração, vai preservar tua mente, vai preservar inclusive a chance de você ter menos tumor. Não só de próstata, mas de tudo. Ok. Excelente entrevista, doutor. Obrigado, Marcos. Grande abraço. Prazer. Muito obrigado mesmo. Doutor João Paulo Grando, nos honrando com a sua presença aqui. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista, do nosso programa. Tenho certeza que sim. Informações selecionadas, né? Importantíssimas e que nos ajuda bastante. Cuidar da saúde, como eu sempre digo. Não deixe para depois. O momento é agora, ok? Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.